Conheçam as origens obscuras do feminismo. Um detalhe que muitas vezes passa desapercebido é a ênfase dos abortistas em exterminar os bebês de mulheres negras. Esse detalhe, aparentemente sem importância, é repetido insistentemente. Mas quanto aos bebês brancos, podemos ver um tratamento bem diferente. A feminista de esquerda foi comprar o enxoval de seu filho em Nova York. Mas por que, na visão das feministas, os bebês brancos têm direito à decoração nova-iorquina e os negros têm que morrer? Só vamos decifrar esse mistério à luz das obscuras origens do feminismo idealizado pela enfermeira Margaret Sanger, que viveu nos Estados Unidos no início do século XX. São suas palavras a seguinte frase: como defensores do controle da natalidade, os eugenistas, por exemplo, estão tentando ajudar na corrida para a eliminação dos inatos. Estas são as palavras de uma mulher que é reverenciada como uma grande ativista em prol das mulheres de todo o mundo. Margaret Sanger, que viveu de 1879 a 1966, foi a mãe do grupo Planned Parenthood. Esta dita organização sem fins lucrativos foi fundada em 1916, quando Sanger abriu a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos, no bairro do Brooklyn, em Nova York, cuja população era quase na totalidade negra. Ela possuía estritas ligações com o grupo racista Ku Klux Klan. Em seu livro Um Plano para a Paz, 1932, Sanger propôs a criação de um departamento no Congresso americano, visando manter as portas da imigração fechadas à entrada de certos estrangeiros, cuja condição seja reconhecidamente prejudicial à força da raça, tais como os retardados mentais e disléxicos, idiotas, lentos, loucos, portadores de sífilis, epiléticos, criminosos, prostitutas profissionais e outros nesta classe barrados pela lei de imigração de 1924. No plano externo, Sanger protegeria o povo norte-americano. No plano interno, engendrava a campanha de esterilização da população negra, que não era verdadeiramente norte-americana. O plano foi denominado The Negro Project, iniciado em 1939. Aqui temos algumas das frases notáveis da maior feminista do século XX. Os negros e os europeus do Sul são mentalmente inferiores. Os negros e os europeus do Sul são mentalmente inferiores aos nativos americanos. Pessoas de cor são como ervas daninhas,
e devem ser exterminadas. Secretamente investir em áreas não brancas, instalando as clínicas de abortos em guetos de negros. Solicitar ajuda em dinheiro para criar clínicas de aborto, preferencialmente em áreas não brancas. Caridade organizada em si é o sintoma de uma doença social maligna. Em vez de diminuir e eliminar os estoques de pessoas que são mais prejudiciais para o futuro da raça e do mundo, tende a torná-las um dominante grau ameaçador. Nos Estados Unidos, mais de 60 mil pessoas foram esterilizadas contra sua vontade, e a maioria ocorreu durante os anos 30 e 40, quando Sanger e seus seguidores pressionaram o governo a criar e aplicar leis de esterilização. Entre as vítimas estavam cegos, surdos, epiléticos, deficientes mentais e pessoas com QI baixo, e, é claro, tendo como objetivo a população negra e pobre do sul do país. Outro ícone do feminismo é Simone Beauvoir. Sua filosofia está presente nas apostilas paulistas do primeiro e segundo anos do ensino médio. Algo assustador, se levarmos em consideração que seu histórico de apologia à pedofilia e ao nazismo. Simone de Beauvoir, entre 1943 e 1944, quando a França estava sob ocupação nazista, trabalhou como diretora do Rádio Vichy. Esta rádio era porta-voz da propaganda nazista na França. O regime de Vichy, embora teoricamente neutro de fato, era um colaborador ativo do regime nazista. Apesar de já ter as qualificações para ensinar, a razão pela qual ela não podia mais lecionar está relacionada exatamente à pedofilia junto a seu marido Jean-Paul Sartre. Em 1943, Simone de Beauvoir foi demitida por comportamento que levara à corrupção de menor. Em 1977, Beauvoir, juntamente com a maior parte dos intelectuais marxistas franceses, assinou uma petição exigindo a legalização da pedofilia e a libertação imediata de 3 indivíduos condenados por explorar sexualmente vários meninos e meninas, com idades entre 11 e 14 anos. A petição assinada por Beauvoir e Sartre, entre outros, foi publicada no Le Monde e dizia, entre outras coisas: um tempo tão longo de prisão para investigar um simples caso vicioso, em que as crianças não foram vítimas de qualquer violência, mas, ao contrário, testemunharam perante os magistrados que consentiram. Embora a lei atualmente negue-lhes o direito de consentir. Um tempo tão longo na prisão, nós consideramos escandaloso em si. Hoje eles estão em risco de serem sentenciados a uma longa pena de prisão por terem tido relações sexuais com menores, tanto meninos quanto meninas, ou por terem encorajado e tirado fotografias de suas brincadeiras sexuais. Nós acreditamos que há uma incongruência entre a designação como crime. Que nojo! Um argumento monstruoso, pois sabemos que as crianças não têm condições, tanto físicas, biológicas e psicológicas, para iniciar uma vida sexual. Porém, o que faz dela uma abusadora
é sua atividade de recrutar alunas, abusando-as e passando-as para Jean-Paul Sartre, às vezes separadamente, às vezes em grupos. Para Beauvoir, assim como para Sartre, a idade não importava, contanto que as parceiras fossem mais jovens do que eles. Segundo suas palavras, a possibilidade de Sartre lhes tirar a virgindade era em si um ato de empoderamento sexual para aquelas meninas. Além de Beauvoir e Sartre, houve outras pessoas envolvidas na defesa da pedofilia naquele período, inclusive pessoas que então acabaram por liderar os destinos da França, a exemplo de Bernard Kouchner e Jacques Lang, respectivamente o ministro da Saúde e o ministro da Educação, no início dos anos 2000, no primeiro mandato de Jacques Chirac. Como pudemos perceber, o legado de eugenia, nazismo e pedofilia não foram descartados pelas feministas modernas. Muito pelo contrário, estão presentes nos livros didáticos e nos jornais. E você, o que achou das revelações desse vídeo? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo. Nem todo herói usa capa. Nem todo vilão usa máscara. A maioria dos casos de abuso sexual infantil acontece dentro de casa e são cometidos por integrantes da própria família. Estima-se que 13 crianças sejam exploradas por hora em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. Fique atento, proteja a infância e seja um herói de verdade. Denuncie.